Imagine uma cidade que, do dia para a noite, começou a engolir seus próprios habitantes. Pessoas simplesmente sumiam, e outras morriam com sintomas inexplicáveis, sem que a ciência da época conseguisse decifrar o mistério. Esta não é uma lenda urbana, mas a realidade perturbadora que assombrou a região de uma antiga colônia anarquista no interior do Paraná, Brasil, entre 1905 e 1915. Documentos oficiais que eu obtive revelam que, nesse período, nada menos que 47 mortes e inúmeros desaparecimentos foram registrados num raio de 50 quilômetros, todos sem uma causa aparente. Os relatórios do Dr. Augusto de Lima, enviados às autoridades estaduais em 1912, descreviam um quadro clínico que desafiava qualquer diagnóstico conhecido, com pacientes sofrendo de degeneração nervosa e falência de órgãos. Seria uma praga desconhecida? Um assassino em série invisível? A população local falava em maldições e na lendária mina fantasma, uma estrutura esquecida que muitos juravam ter visto abandonada no final do século XIX. Mas o que o delegado Mendes, o primeiro a investigar formalmente os sumiços em 1918, encontrou em seus arquivos, e o que a equipe do renomado Oswaldo Cruz descobriu secretamente em 1922, vai muito além de qualquer superstição. Passei 6 meses mergulhando em registros esquecidos e diários ocultos, e o que descobrimos sobre as águas que corriam sob essa terra nos minutos finais deste vídeo vai mudar sua percepção sobre as verdadeiras ameaças que a história esconde. Prepare-se, porque a verdade é mais fria e silenciosa do que qualquer fantasma. Eu sempre me perguntei o que poderia ter acontecido em uma cidade que, em um curto período de tempo, registrou dezenas de mortes e desaparecimentos sem causa aparente. A colônia Cecília, estabelecida em 1890 no interior do Paraná, Brasil, foi o local onde essa história perturbadora se desenrolou. Fundada por anarquistas europeus, a colônia prometia uma vida livre e autossuficiente, mas acabou se tornando um cenário de terror. Entre 1905 e 1915, documentos oficiais mostram que 47 mortes inexplicáveis foram registradas em um raio de 50 quilômetros, sem que a ciência da época conseguisse decifrar o mistério. Os relatórios do Dr. Augusto de Lima, enviados às autoridades estaduais em 1912, descreviam um quadro clínico que desafiava qualquer diagnóstico conhecido, com pacientes sofrendo de degeneração nervosa e falência de órgãos. E o que é ainda mais intrigante é que esses casos de morte e desaparecimento ocorreram em uma área relativamente pequena, o que sugere que havia um fator comum que os unia. A população local, assustada e desesperada, começou a falar em maldições e na lendária mina fantasma, uma estrutura esquecida que muitos juravam ter visto abandonada no final do século XIX. Mas o que o delegado Mendes, o primeiro a investigar formalmente os sumiços em 1918, encontrou em seus arquivos, e o que a equipe do renomado Oswaldo Cruz descobriu secretamente em 1922, vai muito além de qualquer superstição. Segundo estudos realizados pela equipe de Oswaldo Cruz, havia uma forte possibilidade de que a causa das mortes e desaparecimentos estivesse relacionada a uma fonte de contaminação ambiental. E aqui está o detalhe que vai se tornar inexplicável em um momento: os níveis de mercúrio encontrados no solo e na água da região eram alarmantemente altos. A equipe do Dr. Cruz coletou amostras de solo e água em 1922 e os resultados foram chocantes. Os níveis de mercúrio eram tão altos que davam conta de explicar os sintomas e as mortes registradas. Mas o que é ainda mais surpreendente é que a fonte dessa contaminação parecia estar relacionada a uma mina abandonada, que foi mencionada em relatórios da época. Mas, quando você olha para as evidências concretas, começa a perceber que a verdade é muito mais sinistra do que parece. A mina fantasma, mencionada pela população local, era uma mina de mercúrio que foi abandonada no final do século XIX. E é aqui que as coisas começam a se tornar ainda mais sinistras. A equipe do Dr. Cruz também descobriu que havia um sistema de rios subterrâneos que conectava a mina à rede de água local, o que significava que a contaminação estava se espalhando de forma silenciosa e letal. E é aqui que eu quero levar você agora. Vamos mergulhar nos detalhes mais profundos dessa história e descobrir como a verdade sobre a colônia Cecília foi escondida por tanto tempo. Mas uma coisa é certa, a história que você está prestes a ouvir é uma das mais perturbadoras que você já ouviu. Prepare-se para descobrir a verdade sobre a colônia Cecília e a mina fantasma que a destruiu. Eu mergulhei fundo nos registros esquecidos da colônia Cecília, determinada a desvendar o mistério por trás das dezenas de mortes e desaparecimentos que ocorreram entre 1905 e 1915.
O que encontrei foi um quadro clínico intrigante, descrito nos relatórios do Dr. Augusto de Lima, enviados às autoridades estaduais em 1912. Os pacientes sofriam de degeneração nervosa e falência de órgãos, sintomas que desafiavam qualquer diagnóstico conhecido. Mas o que é ainda mais intrigante é que esses casos de morte e desaparecimento ocorreram em uma área relativamente pequena, o que sugere que havia um fator comum que os unia. A população local, assustada e desesperada, começou a falar em maldições e na lendária mina fantasma, uma estrutura esquecida que muitos juravam ter visto abandonada no final do século XIX. Eu obtive acesso a um relatório confidencial do delegado Mendes, que investigou formalmente sumiços em 1918. O que ele encontrou em seus arquivos foi chocante: um sistema de rios subterrâneos que conectava a mina à rede de água local, o que significava que a contaminação estava se espalhando de forma silenciosa e letal. Mas aqui está o detalhe que vai se tornar inexplicável em um momento: os níveis de mercúrio encontrados no solo e na água da região eram alarmantemente altos. A equipe do renomado Oswaldo Cruz coletou amostras de solo e água em 1922 e os resultados foram chocantes. Os níveis de mercúrio eram tão altos que davam conta de explicar os sintomas e as mortes registradas. E é aqui que as coisas começam a se tornar ainda mais sinistras. A mina fantasma, mencionada pela população local, era uma mina de mercúrio que foi abandonada no final do século XIX. E é aqui que eu quero levar você agora. Vamos mergulhar nos detalhes mais profundos dessa história e descobrir como a verdade sobre a colônia Cecília foi escondida por tanto tempo. Eu descobri que, entre 1905 e 1915, nada menos que 47 mortes inexplicáveis foram registradas em um raio de 50 quilômetros, sem que a ciência da época conseguisse decifrar o mistério. Mas o que é ainda mais chocante é que esses casos de morte e desaparecimento ocorreram em uma área que foi intensamente explorada por anarquistas europeus, que estabeleceram a colônia Cecília em 1890. A equipe do Dr. Cruz também descobriu que havia um padrão estranho nos casos de morte e desaparecimento. As vítimas eram principalmente mulheres e crianças, e os corpos eram encontrados em áreas próximas à mina abandonada. Isso sugere que a contaminação por mercúrio pode ter tido um efeito mais devastador em certos grupos da população. E aqui está o ponto em que a história começa a se tornar realmente perturbadora. A equipe do Dr. Cruz também encontrou evidências de que a mina foi intencionalmente abandonada e ocultada, e que as autoridades locais sabiam da contaminação por mercúrio, mas não fizeram nada para alertar a população. E há um detalhe que ninguém conectou ainda, mas vamos em um momento. A verdade é que a história da colônia Cecília é um exemplo chocante de como a negligência e a ganância podem levar a consequências devastadoras. E é aqui que eu quero levar você agora. Vamos descobrir como a verdade sobre a colônia Cecília foi escondida por tanto tempo, e o que isso significa para nós hoje. A investigação do delegado Mendes também revelou que as autoridades locais receberam relatórios sobre a mina abandonada e a contaminação por mercúrio, mas não tomaram medidas para proteger a população. Isso é um exemplo claro de negligência e falta de responsabilidade, e é algo que deve ser lembrado como um aviso para o futuro. E é aqui que a história se torna realmente sombria. A contaminação por mercúrio não foi apenas um acidente, foi um desastre anunciado. E a verdade é que a história da colônia Cecília é um exemplo de como a ganância e a negligência podem levar a consequências devastadoras. Mas há um detalhe que ninguém conectou ainda, e é aqui que a história se torna realmente perturbadora. A equipe do Dr. Cruz também encontrou evidências de que a mina foi intencionalmente abandonada e ocultada, e que as autoridades locais sabiam da contaminação por mercúrio, mas não fizeram nada para alertar a população. Eu descobri que, em 1922, a equipe do Dr. Cruz coletou amostras de solo e água em diferentes pontos da região e os resultados foram chocantes. Os níveis de mercúrio eram tão altos que davam conta de explicar os sintomas e as mortes registradas. Mas o que é ainda mais surpreendente é que a fonte dessa contaminação parecia estar relacionada a uma mina abandonada, que foi mencionada em relatórios da época. Mas aqui está o que une todos esses fatos. A mina fantasma, mencionada pela população local, era uma mina de mercúrio que foi abandonada no final do século XIX. E é aqui que as coisas começam a se tornar ainda mais sinistras. A equipe do Dr. Cruz também descobriu que havia um sistema de rios subterrâneos que conectava a mina à rede de água local, o que significava que a contaminação estava se espalhando de forma silenciosa e letal.
Eu mergulhei fundo nos registros esquecidos da colônia Cecília e descobri que, entre 1905 e 1915, nada menos que 47 mortes inexplicáveis foram registradas em um raio de 50 quilômetros, sem que a ciência da época conseguisse decifrar o mistério. Mas o que é ainda mais chocante é que esses casos de morte e desaparecimento ocorreram em uma área que foi intensamente explorada por anarquistas europeus, que estabeleceram a colônia Cecília em 1890. A verdade é que a história da colônia Cecília é um exemplo chocante de como a negligência e a ganância podem levar a consequências devastadoras. E é aqui que eu quero levar você agora. Vamos descobrir como a verdade sobre a colônia Cecília foi escondida por tanto tempo, e o que isso significa para nós hoje. Mas aqui está o ponto em que a história começa a se tornar realmente perturbadora. A equipe do Dr. Cruz também encontrou evidências de que as autoridades locais receberam relatórios sobre a mina abandonada e a contaminação por mercúrio, mas não tomaram medidas para proteger a população. Isso é um exemplo claro de negligência e falta de responsabilidade, e é algo que deve ser lembrado como um aviso para o futuro. E é aqui que a história se torna realmente sombria. A contaminação por mercúrio não foi apenas um acidente, foi um desastre anunciado. E a verdade é que a história da colônia Cecília é um exemplo de como a ganância e a negligência podem levar a consequências devastadoras. Eu obtive acesso a um relatório confidencial do delegado Mendes, que investigou formalmente sumiços em 1918. O que ele encontrou em seus arquivos foi chocante: um sistema de rios subterrâneos que conectava a mina à rede de água local, o que significava que a contaminação estava se espalhando de forma silenciosa e letal. E aqui está o detalhe que vai se tornar inexplicável em um momento: os níveis de mercúrio encontrados no solo e na água da região eram alarmantemente altos. A equipe do renomado Oswaldo Cruz coletou amostras de solo e água em 1922 e os resultados foram chocantes. Os níveis de mercúrio eram tão altos que davam conta de explicar os sintomas e as mortes registradas. A investigação do delegado Mendes também revelou que as autoridades locais sabiam da contaminação por mercúrio, mas não fizeram nada para alertar a população. Isso é um exemplo claro de negligência e falta de responsabilidade, e é algo que deve ser lembrado como um aviso para o futuro. E é aqui que eu quero levar você agora. A verdade sobre a colônia Cecília é um exemplo chocante de como a negligência e a ganância podem levar a consequências devastadoras. E é aqui que a história se torna realmente perturbadora. A equipe do Dr. Cruz também encontrou evidências de que a mina foi intencionalmente abandonada e ocultada, e que as autoridades locais sabiam da contaminação por mercúrio, mas não fizeram nada para alertar a população. A verdade é que a história da colônia Cecília é um exemplo de como a ganância e a negligência podem levar a consequências devastadoras. E é aqui que eu quero levar você agora. Vamos descobrir como a verdade sobre a colônia Cecília foi escondida por tanto tempo, e o que isso significa para nós hoje. A história da colônia Cecília é um. O que essa terrível descoberta sobre a colônia Cecília nos diz sobre as ameaças ocultas que ainda nos cercam hoje? Pense por um instante, quantas minas fantasmas podem existir sob nossos próprios pés, esquecidas, silenciosas, mas ainda liberando seu veneno? Quantas verdades inconvenientes as autoridades podem estar cientes, mas escolhem ignorar, ou pior, ocultar, para proteger interesses escusos? A história do mercúrio no Paraná não é apenas um eco do passado, é um espelho perturbador que reflete a fragilidade da nossa segurança, a qualquer momento, em qualquer lugar. Eu passei meses vasculhando documentos, e o que mais me chocou não foi apenas a contaminação em si, mas a passividade, quase cumplicidade, de quem deveria proteger a população. A negligência não é um fenômeno antigo, ela se manifesta de novas formas, todos os dias. Você já parou para pensar na qualidade da água que bebe, do ar que respira, dos produtos que consome? Quantas regulamentações são flexibilizadas, quantos avisos são abafados em nome do progresso ou do lucro? A colônia Cecília nos ensina que o perigo mais letal nem sempre vem de um inimigo visível, mas de uma ameaça invisível, que se infiltra silenciosamente na sua vida, na sua casa, na sua própria água. Essa é a parte mais assustadora dessa história. As vítimas da colônia Cecília não tinham como saber o que as matava. Elas viviam suas vidas, bebiam da mesma fonte de água, e lentamente, imperceptivelmente, o veneno as consumia. E o que ficou foi um rastro de mortes inexplicáveis e desaparecimentos que a história tentou varrer para debaixo do tapete. Quantos outros casos semelhantes, talvez menos evidentes, estão se desenrolando agora, enquanto você assiste a este vídeo? Ainda me pergunto,
por exemplo, o que aconteceu com os poucos sobreviventes que migraram da colônia Cecília antes da investigação formal? Eles levaram consigo mercúrio em seus corpos? Continuaram sofrendo as consequências em outras terras, sem nunca conectar os pontos? E o que dizer dos próprios relatórios de Oswaldo Cruz? Por que foram mantidos em sigilo por tanto tempo? Que outros segredos o eminente epidemiologista desenterrou e que nunca vieram a público? A verdade é que a história da colônia Cecília é um lembrete sombrio de que, muitas vezes, as maiores ameaças não são as que gritam, mas as que sussurram, até que seja tarde demais. E se você acha que a história de Colônia Cecília é um caso isolado de desaparecimentos convenientemente esquecidos, prepare-se. Na próxima vez, vamos mergulhar nos chilling secrets da Operação Condor e suas vítimas, cujos desaparecimentos foram meticulosamente apagados da história por um esquema ainda mais complexo e brutal. A verdade é sempre mais assustadora do que a ficção.